tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Clara e eu tô aqui hoje de novo para apresentar o episódio 2 da nossa série sobre o meu ingresso na universidade, que no caso é a PUC de Campinas. No episódio de hoje a gente vai analisar as variáveis que vão ser tratadas enquanto eu estiver na PUC, ou seja, moradia, transporte, aluguel, divisão de apartamento, esse tipo de coisa que a gente vai precisar pensar antes de estar se mudando para uma outra cidade para fazer a universidade. Bom, antes de eu pensar e me preocupar com todos esses problemas que só vão acontecer de verdade quando eu estiver na PUC, eu preciso me preocupar com o que vai acontecer antes, portanto, com os requisitos para que eu possa entrar na universidade. Primeiramente, pesquisando um pouquinho sobre nota de corte, esse tipo de requisito, mais sobre o vestibular mesmo, eu encontrei uma parte do Google falando sobre a nota de corte para o ProUni. A nota de corte para o meu curso é bem baixa e pelo que eu vi no ProUni, é o curso onde eles mais ofertam bolsas de estudo para a universidade particular. Então, pelo ProUni, para entrar na PUC com o curso de administração, eu preciso de 545 pontos. E sobre o vestibular social, eu não encontrei informações. Pelo que eu entendi, a PUC é uma universidade muito silenciosa para esse tipo de processo. Então, eles não divulgam nota de corte e esse tipo de coisa de depois mesmo do vestibular. O máximo que eu vou ficar sabendo é se eu passei ou não no vestibular social. Bem, então supondo que eu consegui alcançar essa nota e conseguir uma vaga pelo ProUni, tem umas outras coisas que precisam ser analisadas e é isso que a gente vai tratar agora. Para começar, a gente vai falar sobre moradia. Bom, a primeira opção que eu separei pra gente olhar aqui é sobre aluguel. Ah, mas aluguel de quarto, de apartamento, de casa, de quê? Aluguel de moradia. A gente vai analisar essas três variáveis antes, para saber o que é mais viável. Começando por alugar um quarto. Quando você aluga um quarto, no caso você mora na casa de alguém, só que você tá pagando ali só pelo uso do quarto. Então, normalmente é bem regrado, tem algumas regras sobre uso de cozinha e esse tipo de coisa, por questões de convivência, é claro, mas você convive ali com as pessoas do local. Sobre aluguel de apartamento, tudo bem, aluguel de apartamento me parece uma ótima ideia. Se você tiver mobília, você consegue pagar mais barato no espaço, mesmo que ele seja pequeno, e morar lá tranquilamente. Porém, pesquisando preços de apartamento, eu notei que eles estão um pouquinho fora do meu orçamento. Ainda mais depois que eu descobri que quando você aluga um apartamento para morar, você não paga só o apartamento não, meu querido. Normalmente você paga condomínio também. É mole. Fora que tem alguns lugares também que são bem esquisitos, né? Tipo, eu encontrei lugar para alugar que não tinha chuveiro quente. Em Campinas isso faz sentido porque é muito quente, mas não tinha chuveiro quente. Sobre casa, eu achei alguns preços que são um pouco melhores. Então, quando você vai dar uma procurada, você até consegue achar algum lugar sem mobília, pequenininho, por volta de uns R$1.000 ali ou coisa do tipo. Eu achei essa opção ok. Eu acho que vale mais a pena do que alugar só um quarto na casa de outras pessoas ou de alugar um apartamento, por questão de preço mesmo. Eu acho que vale mais a pena, então eu estou disposta a tentar e vou procurar saber mais sobre essa opção na questão do aluguel de imóvel. República. Bom, sobre República, eu acho que não combina muito comigo pessoalmente, apesar de ser uma opção muito interessante também. Na República você pode dividir com outras pessoas, e aí normalmente são várias pessoas, tipo 10 assim, ou às vezes um pouco menos, ou um pouco mais, que dividem uma casa inteira. Então aí fica tudo para uso coletivo, e aí você pode dividir o quarto com, sei lá, 3, 4 pessoas, cada um dorme onde der. É meio bagunçado e eu sou uma pessoa muito difícil de conviver, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de usar por bastante tempo o banheiro, assim, dar aquela lavada boa no cabelo. Fora que, além disso, eu sou uma pessoa muito sossegada. Eu não gosto de festa, eu não gosto de barulho alto. Então, morar com muita gente aumenta as chances de algumas dessas pessoas gostarem mais de coisas que eu não gosto. Eu vou evitar essa parada. Pensionato. Bom, pensionato é um pouquinho parecido com República, mas a diferença é que tem uma pessoa lá botando ordem em tudo. Então, tem um pensionato que tem, por exemplo, horário que você pode ou não pode levar visita, ou que você pode ou não pode entrar ou sair ou coisa do tipo. E eu acho que se eu pagar por um pensionato, porque normalmente você paga, né, pra estar morando num pensionato, talvez valha mais a pena eu pagar um lugar, mesmo que seja um pouquinho mais caro, para que eu more mesmo. Ao mesmo tempo de que eu não gosto da ideia de dividir com muitas pessoas
ser uma república ou um pensionato, eu acho que a ideia de dividir com poucas pessoas ali, por meio combinado e tal, e aí dividir as despesas e tal, é bacana. Então, por exemplo, ver uma ou duas pessoas ali e tal, que vão fazer faculdade no mesmo lugar que eu e que vale a pena dividir um apartamento ou uma casinha pequena mesmo. Então, aí, em questões de gasto, cairia numa divisão de 2 ou 3 ali, se eu fosse dividir. Então, até daria pra pegar um apartamento ou uma casinha e tal, ia ser até que bem interessante. Caso não dê certo de eu morar lá, o que é bem capaz de acontecer, tipo, no primeiro semestre, uma opção é fazer ida e volta para minha cidade. É um tempo considerável, seria mais ou menos 2 horas de ida e 2 de volta. São 4 horas de transporte, mais o tempo que eu ficaria na universidade. Mas como o curso é só meio período, não é algo a se jogar fora. Eu acho que vale a pena fazer e também uma questão de menos custo. Então, se fosse ver pela questão do bolso mesmo, vale mais a pena. Eu andei conversando com alguns contatos que eu consegui encontrar e eles fizeram um preço bem mais em conta do que eu pegar e alugar mesmo um lugar para ficar lá. Para mim, eu acho que o que faz sentido é seguir essa opção no primeiro ou no máximo segundo semestre e depois que eu já tivesse mais acostumada com Campinas e esse tipo de coisa, e realmente ir para lá e começar a morar tal e já me acostumar com esse tipo de coisa. Eu falei as 5 opções que eu tenho pensado ultimamente, mas se você tiver mais alguma sugestão ou já tiver passado por isso, eu preciso que você me ajude a encontrar outras variáveis. Então deixa aqui nos comentários pra gente poder discutir sobre. Caso você tenha pensado em mais alguma ideia, eu vou pedir muito para que você me ajude. Então deixa aí nos comentários pra gente poder conversar sobre. Agora que a gente já viu as opções de moradia, a gente vai falar sobre as opções de transporte. Como eu já tinha falado antes, a van é uma opção legal. O custo é bacana, apesar de eu perder um bom tempo do transporte, mas é uma questão viável para o início do ano. Eu também acho bom destacar de que, se eu ficar em Campinas, não faz sentido eu usar a van para fazer esse transporte diário, a depender dos custos. Por quê? Quando você vai pegar uma van intercidade, normalmente, ela é um pouco mais cara do que dentro da própria cidade. Se você for pegar dentro da cidade, ok, sai um preço legal. Mas isso exigiria ali um tempinho de calculadora para saber se vale realmente a pena ou se seria só mais um gasto desnecessário. Bom, conversando sobre isso com alguns colegas, teve gente que me falou sobre por que você não pega Uber para ir pra faculdade e pra voltar para casa? Você já viu o preço do Uber? Sim. Só uma olhadinha rápida, você já deu uma olhadinha assim? Não tá bacana o preço, não. Sobre comprar uma moto. Comprar uma moto me parece uma boa ideia de início, porque é menos vulnerável do que uma bicicleta, apesar de você ficar sujeito ali a leis de trânsito mais rígidas do que as leis de trânsito para bicicleta. Porém, quando você tem uma moto, ela tem despesas e riscos, óbvio, como qualquer outra variável que eu escolhesse. Mas pensando que eu ainda estaria me adaptando ao lugar e às pessoas e ao ambiente, eu acho que não faz sentido eu comprar uma moto, porque além de todas essas adaptações e dores de cabeça, eu ainda ia ter que lidar com essa questão, que é mais uma responsabilidade, querendo ou não. Então eu tenho que me preocupar com o conserto, limpeza dela, gasolina, esse tipo de coisa. Acho que sobre comprar um carro, além do preço, que é bem mais caro do que uma moto às vezes, tem todas essas variáveis também que aplicaram-se pra moto. E vamos combinar, a gente tá aqui em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro começam as aulas. Em 3 meses eu vou tirar dinheiro de onde pra comprar um carro, galera? Não tem base no negócio desse, não vai rolar. Não tão cedo, não rola não. Então a última opção que eu pensei sobre transporte é o ônibus circular. Tá, não é a opção mais luxuosa de todas, mas assim, ninguém aqui tá caçando luxo. Então pensando assim, no ônibus circular, em Campinas, o estudante paga meia. Então, no caso você tem um cartãozinho lá e você paga meia passagem e tal. É bem ok em questão de preço. Fora que ele ser público tem uma vantagem e uma desvantagem. A primeira vantagem é de que é público. Então tem pessoas vendo tudo que acontece. A desvantagem é que é público, então não tem ninguém vendo nada que acontece. Apesar disso, eu já tô acostumada a pegar ônibus. Então é uma situação que não me deixa tão desconfortável quanto as pessoas normalmente dizem que é tão horroroso e tão horrível pegar ônibus. E eu acho que eu posso me adaptar bem com isso. Então é uma questão que eu tô disposta a tentar também. Alimentação. Óbvio que se a gente for colocar tudo isso na ponta do lápis, não vai dar pra gente colocar tudo num vídeo curto de menos de 20 minutos. Mas pra resumir, a gente teria 4 opções, mas na verdade temos 3. E por que não temos a quarta? Porque pesquisando eu notei que a PUC de Campinas não tem bandejão, que seria uma ótima opção, porque normalmente os preços de bandejão tendem a ser mais baratos. Então a gente vai analisar só as outras 3 opções que nos restaram. Nossa primeira opção seria cozinhar em casa.
Isso ia exigir um bom tempo de trabalho, porque quando você faz marmita em casa, apesar de ser bem mais barato, isso leva um bom tempo. Apesar de que sendo para uma pessoa só, eu acho que não seria tão ruim. Então, por exemplo, para fazer marmita para levar pro colégio, que é uma coisa que eu já fazia antes, quando eu tava no ensino médio. Eu normalmente passava um bom tempo cozinhando com a minha mãe, aí depois que a gente cozinhava tudo, tinha que montar tudo, e como eram várias marmitas para uma semana para 4 pessoas, então levava bastante tempo. Mas pensando que seria para uma pessoa só, acho que ia levar menos tempo. Bom, daria também para comprar marmitas prontas, só que óbvio, isso sai mais caro. Então pensando nesses preços, vale muito mais a pena fazer as marmitas em casa, apesar de perder um bom tempo com isso. Então como a intenção não é definir uma opção fixa para todo o período da universidade, e sim avaliar as variáveis, eu acho que seria mais interessante no momento em que eu não estivesse tão atarefada, fazer em casa por uma questão de economia, e enquanto eu estiver mais atarefada, ir pelo mais fácil para conseguir tempo. Bom, e com essa análise final eu vou ficando por aqui. Eu espero que o vídeo tenha servido para vocês poderem se identificar com alguma coisa, ou até pensar em alguma opção que vocês não tenham conseguido pensar sozinhos. Se inscrevam no canal e continuem assistindo a nossa série, já tem mais alguns vídeos postados aqui, então eu recomendo que vocês assistam e continuem acompanhando. Por favor, não saia daqui sem deixar seu joinha, porque assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e passa a te recomendar sempre que sair algum vídeo novo e aparecer mais vezes na sua For You. Obrigada por assistir e tchau!